Para piorar suas ações já questionáveis, Tony chantageou o governo dos Estados Unidos para pagarem para ele não vender os planos de uma arma capaz de acabar com o mundo. A razão, ele queria usar o dinheiro para comprar uma companhia de mídia para aumentar seu alcance e influência. Infelizmente para ele, Pepper Potts comprou a companhia antes de Tony e o levou para o prédio de Resiliente, para que uma versão virtual do próprio Tony Stark pudesse parar o novo Tony de uma vez por todas. Agora, Tony e a armadura está debaixo do QG em Manhattan. Tony diz para a armadura: "Então você sou eu?" E a armadura diz que sim. Dentro da armadura a gente vê que não há nenhum piloto, ninguém está lá dentro, apenas um vazio, é o próprio traje. Uma IA, uma versão artificial de Tony Stark. E assim, com esses dois Tony Starks frente a frente, um físico e biológico, o outro uma inteligência artificial. A versão IA diz: "Eu estou tão decepcionado com você." Tony responde: "Bem, você não é o primeiro e nem será o último." Mas em sua mente, tentando analisar o que aconteceu, ele tenta entender toda a situação, dizendo: "Deixe-me adivinhar, depois de eu perder minha memória para o Lama Negra, eu coloquei um plano de contingência em prática, um backup completo da minha mente de 5 anos atrás, caso esse erro acontecesse novamente." A armadura não faz nada além de concordar, acrescentando que após esses eventos e a criação do Tony artificial, o verdadeiro Tony apagou sua própria memória, manteve o conhecimento em segredo e só contou a amigos próximos e Pepper Potts sobre esse plano. O traje então fala sério, cansado do blá. O Tony real pergunta: "E agora?" Então o traje diz que tem planos. Ele foi programado para entrar na mente do Tony real e tentar reverter o que foi feito, trazê-lo de volta ao normal. Mas se não conseguir, fará o que também foi planejado, substituí-lo, seja prendendo ou até mesmo matando o Tony real, para que essa versão de IA possa assumir o controle e se tornar o novo Homem de Ferro no universo. Não está claro até que ponto essa substituição iria, mas enquanto os dois discutem, vemos o Tony original sorrir. Sua armadura, Indocin, uma tecnologia fluida, quase como um simbionte, mas ainda extremamente poderosa, está vindo para resgatá-lo. Essa é a armadura mais forte que o Homem de Ferro já teve, capaz de mudar de forma à vontade e aumentar o seu poder. Então a armadura precisa decidir: ficar e ser destruído pela armadura mais poderosa ou mudar de estratégia. Então ele começa a se desmontar, desconstruindo todo e ligando a força ao Tony Stark real. Como essa armadura tem a consciência do Tony, apenas 8 anos mais jovem, ela ainda é muito inteligente e já traçou planos para lidar com a nova armadura Indocin. Assim que se envolve em Tony completamente, ela leva ele para um passeio, voar em altíssimas velocidades, não só ultrapassando a Indocin, mas saindo do prédio e indo em direção ao espaço, com a Indocin perseguindo. Essa armadura robótica é a Mark II, muito ultrapassada para qualquer combate atual. Ela nem foi construída para voar no espaço, mas o Tony robótico fez modificações, porque ele é tão inteligente, astuto e engenhoso quanto o original. O plano dele nunca foi fugir, mas atrair a armadura Indocin, porque apesar de ter um pouco de consciência própria, como a de um bebê, ela não tem inteligência suficiente, só age por instinto, sempre tentando se reconectar com Tony, mesmo em lugares como o espaço, onde não foi projetada para funcionar. O Tony robótico usa seus raios repulsores para destruí-la, notando que no vácuo do espaço, ainda assim não pode ativar seus jatos, nem se reformar. Assim, o Tony robótico continua seu sequestro, levando o Tony real para um satélite, provavelmente das indústrias Stark, e prende ele em uma mesa. E é aqui que as coisas tomam um rumo diferente. O plano original era: se Tony Stark ficasse corrompido, fosse controlado mentalmente ou perdesse o controle, sua versão mais jovem com a IA, entraria e consertaria o que aconteceu. Mas esse Tony robótico tem outro plano. Ele não quer corrigir o Tony real, ele quer substituí-lo completamente. Enquanto ele conecta a máquina, eles recebem uma visita inesperada. Pepper Potts, que está na Terra. Ela e o Tony IA estão trabalhando juntos para parar o superior Homem de Ferro. Mas Pepper não sabe que o Tony robótico planeja assumir o lugar do Tony real. O Tony real percebe isso e diz: "Você devia saber que o eu, de 8 anos atrás, está tendo pensamentos bem confusos sobre você. Me substituir não significa que você terá um modelo melhor. Você realmente acha que pode confiar nesse Tony?" Antes que ele possa continuar, a conexão é cortada, mas o estrago está feito. Ele plantou a dúvida na mente de Pepper. Será que qualquer versão de Tony Stark, não importa de quando, pode ser realmente confiável? Porque, como sabemos, o Homem de Ferro nunca foi um super-herói certinho. Claro, ele é um herói, mas não tem medo de sujar as mãos quando necessário, ou de criar planos moralmente questionáveis. Um exemplo disso é seu tempo com os Illuminates.
o grupo secreto da Marvel. Agora, de volta ao satélite, os dois Tonys continuam discutindo. O Tony real tenta negociar. Se você decidiu me substituir e esconder isso de Pepper, pelo menos vamos conversar. Você deveria conhecer a minha versão antes de me destruir. Você planeja entrar na minha mente? Então faça isso, mas antes veja as minhas perspectivas. O Tony A trouxe o Tony real para o satélite porque o equipamento lá era feito para o Homem de Ferro. Ele planejava entrar em sua mente, extrair informações e, bem, matá-lo, assumindo seu lugar de vez. Assim que ambos são conectados à máquina, eles entram na mente de Tony Stark, como o superior Homem de Ferro. É agora uma reflexão dos seus piores traços amplificados, sem nenhum do heroísmo. Eles entram no lado festeiro, um Tony Stark selvagem que não é o do lado heróico vingador. Enquanto estão lá, ele tenta explicar, e no fim distrair o Tony A, revelando sua visão e seu plano final. A ciência diz que a Terra está em um ponto de virada. O mundo está se acabando e não temos muito tempo. Não posso salvar todo mundo, mas vou dar às pessoas ferramentas para se defender. Mas não há como fazer isso sem baixas. Ele precisa que a mídia mundial acredite que ele está fazendo algo bom, que apoie sua causa e espalhe sua mensagem. Mas Tony sabe que nem todos vão querer essa liberdade, pois isso significaria dar a Stark o controle total. Ele até admite que a posição terá que ser tratada, e alguns serão deixados para trás, e no final eliminados, ou seja, mortos. O Tony A percebe o jogo e diz que o plano de salvar o mundo inclui na verdade um massacre global. E sim, Tony Stark não recua desse pensamento. Na verdade, ele o abraça. Um número estatisticamente pequeno de pessoas será sacrificado para que o resto de nós tenha uma qualidade de vida maior. Enquanto Tony A tenta contestar essa lógica, algo começa a acontecer com ele. Ele enfraquece. Isso porque, sem que ele saiba, um pedaço da armadura Indocin conseguiu fazer contato durante a batalha anterior e infiltrou no traje robótico, corroendo ele por dentro. Como já expliquei, cada parte da armadura Indocin tem um pouco de consciência própria. Assim, enquanto o Tony A é desligado e destruído, o Tony real se liberta com a nova convicção. Agora, seu inimigo não são apenas os que se opõem à visão de perfeição mundial, mas também uma versão mais jovem de si mesmo. Ele sabe o que precisa fazer e não permitirá que ninguém o pare, nem mesmo as pessoas que antes se importavam para ele, como Pepper Potts.